Olá, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um dia mais do que especial. Estamos recebendo a visita aqui do meu excelentíssimo e querido amado irmão mesmo de sangue. Ele vai trazer também contribuições sobre o capítulo de hoje. Nós estamos no nosso 7º dia, são 21 dias. Quem está aí comigo perseverando aí nessa jornada, escreve aí no comentário, estou aqui, e as contribuições que tem tido aí na sua vida, tá bom? O nosso 7º dia nós vamos falar sobre a decisão. Deixa eu dar um oi também, pessoal. Por favor. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com a minha irmã, né? Irmã de sangue. E a gente decidiu aqui gravar um vídeo aqui agora, vim visitar ela e vamos gravar esse vídeo aqui juntos, tá bom? Então que a sua vida seja abençoada, que você consiga reparar aí as dificuldades que está tendo na sua vida, né? Que a palavra de Deus, os ensinos são sempre para nos elevar, né? Sempre para a gente progredir, né, no nosso conhecimento, no nosso desenvolvimento. Então que você seja abençoado nesse dia, tá bom? Amém. É um irmão, gente, é um irmão muito conhecedor da palavra. Eu tenho certeza que ele vai contribuir muito. Então hoje a gente vai falar sobre as decisões. As decisões determinam o seu futuro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 10 ao 14, conta uma visão que Pedro teve. O Senhor enviou do céu um lençol com todo tipo de animais, que para os judeus são considerados imundos. Pedro escutou Deus dizendo: mate e coma. Mas ele respondeu ao Senhor que não comeria. Ele jamais havia experimentado coisa tão imunda. Por mais 2 vezes o Senhor Deus insistiu que ele comesse. Pela negação de Pedro, Deus novamente falou com ele: não considere imundo o que eu santifiquei. Mas ele continuou recusando este pedido. O que Pedro estava vendo era muito mais forte para ele do que aquilo que o Senhor Deus estava falando. Por que uma pessoa toma a decisão de não fazer aquilo que o próprio Deus está claramente dizendo para fazer? Porque aquilo que existe dentro de nós, o nosso sistema de crença, os nossos pensamentos e sentimentos, aquilo que vimos, ouvimos e aprendemos desde criança é muito mais forte do que qualquer coisa externa, ainda que seja a voz do próprio Deus? Interessante, né, essa leitura, porque os judeus eles tinham muitos costumes, né? Muitos costumes. E não comer animais imundos, né, como na lição de hoje, traz uma reflexão sobre Atos, capítulo 10, né? E nesse capítulo é falado o quê, né? É mostrado uma visão para Pedro, né? E um lençol, ele vê vários quadrúpedes, né? E vários animais répteis, né? Que rastejam e tal, com as suas características. E os judeus não comiam isso por quê? Porque lá em Levítico, no capítulo 11, Deus determina o que seria para alimento do ser humano, né? E o que não seria. Então, dentro de Levítico, no livro de Levíticos, né, vem falando os animais que deveriam ser para alimento e os que não. Então, só no comecinho aqui, ele diz assim, ó: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis, de todos os animais que há sobre a terra. Então ele fala: olha, eu vou falar agora os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos, de todos os animais sobre a face da terra. Aí ele vai falar dos animais. Então ele fala algumas características, da qual eu não vou estar mencionando aqui para o vídeo não ficar tão longo. Mas lá no finalzinho, depois que ele dá todas as características dos animais terrestres, animais marinhos, no final do capítulo ele diz assim: esta é a lei dos animais, das aves, de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que podem comer e os animais que não podem comer. Então essa é a lei dos animais. Então Pedro teve uma visão, teve os animais e Deus pediu para comer. Mas o próprio Deus já tinha falado que não era para comer. Então Pedro ficou confuso, ficou perplexo. E quando a gente vai para Atos, e aí lá no versículo, deixa eu ver aqui no versículo 17, diz assim: estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E Simão Pedro, né? Que era o nome de Simão, Simão Pedro. Então, eles estavam procurando.
na visão do lençol, Deus falou para ele, olha, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. No caso, Deus mostrou a visão do lençol de animais, mas o que isso significava? Então ele ficou raciocinando o que isso significava. Nisso que ele ficou raciocinando, vieram algumas pessoas procurar por ele. E eram pessoas que não eram judeus, era de outro povo. E aí ele entendeu a visão. E quando ele entendeu a visão, ele falou assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, não só judeu, qualquer nação, teme a Deus e faz o que é justo. Então, Pedro aqui, ele estava raciocinando e ele concluiu. Então ele fala assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então assim, ainda que Deus faz acepção do que a gente come, que nem tudo que a gente come é saudável, faz bem para nós, Pedro sabia disso, Deus mostrou essa visão com um exemplo que seria a comida, mas não está falando de comida. Deus está falando de pessoas. Então ele falou, olha, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quem, em qualquer nação, faz o que lhe é agradável, é esse que agrada a Deus. É isso que ele fala aqui no finalzinho. Que teme a Deus e faz o que é justo. Isso que agrada a Deus, tá bom? Somos os responsáveis pelas decisões que tomamos. Concordam? Lembre-se que toda decisão traz consequências, boas ou ruins, e sempre seremos responsáveis por cada uma delas. Por isso precisamos tomá-las corretamente. O que você vê gera decisões. E essas decisões podem ser certas ou erradas. Você viu uma garota e tomou a decisão de casar-se com ela. Viu a falta de dinheiro e tomou a decisão de começar a trabalhar. O futuro é construído pelas decisões do presente. Decisões decidem as riquezas. Não somente as riquezas financeiras, mas a saúde, a felicidade e os relacionamentos. Mas ser infeliz também é uma decisão. Da mesma forma como viver na pobreza. São as suas decisões que definem quem você é ou o que se tornará. O problema é o que você está vendo, sentindo ou o que aprendeu no passado. São essas coisas que estão lhe influenciando em tomar certas decisões. Não culpe ninguém. O que você é hoje é apenas fruto das decisões que você tomou no passado. Mas lembre-se que o que você será amanhã também é fruto das decisões que você está tomando hoje. Ou seja, ainda dá tempo para consertar muitas outras coisas. Reavalie o que você aprendeu e como é a vida de quem o ensinou. Reavalie seus sentimentos e pensamentos. Qual a sua visão sobre si mesmo? Talvez seja isso que precise ser mudado para que você comece a decidir corretamente. Você não pode tomar decisões somente baseado naquilo que há na terra. Precisamos conhecer as promessas de Deus, pois elas nos ajudarão a tomar as decisões corretas. Os princípios de Deus nos protegem dos erros. Isso. E eu queria só tomar uma palavrinha aqui para falar uma coisa, né? Quando a Bíblia fala que a gente deve tomar decisões, né? E deve mesmo, todos nós devemos tomar decisões, nós devemos ter sempre em mente que a decisão que devemos tomar, mais importante, é a decisão de escolher a Deus, a sua palavra. A mais importante é essa, porque ela, a Bíblia, nos fala de vida eterna, né? E nós não estamos aqui no mundo por acaso, né? Então, a decisão mais importante é essa. E essa decisão, né? A Bíblia vai dizer assim, em Jeremias capítulo 17, que pode por acaso um leopardo mudar as suas manchas? Pode por acaso qualquer animal ele mudar por si mesmo a sua pele? Não pode, né? Então nós não podemos mudar por nós mesmos. Precisa haver uma entrega, porque essa entrega vai gerar em nós uma responsabilidade com Deus. E essa responsabilidade com Deus vai que nos guiar a sábias decisões. Então, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, o que você fez no passado já passou, não vai mudar. Mas a mais importante decisão é que você vai tomar hoje. Então decida hoje
fazer a vontade de Deus. Decida hoje se entregar a Deus, né? Existe uma frase que diz assim: um ato faz um hábito, e um hábito um destino. É bem certo que, ao praticar bons atos, isso fica enraizado em nosso caráter. Assim como você pratica o amor, a alegria, a paz, isso fica enraizado em você. E o amor também é prática. Você tem que praticar. Ser bom. Elogiar quando precisa, com sinceridade. Então, o que o capítulo de hoje está nos trazendo é isso. É mudar nossas ações para colhermos fruto. E quando a gente forma um caráter, a gente está formando um caráter para o céu ou para o outro destino. É você que escolhe. Tá bom? Os problemas que você passou criaram imagens que o levaram a tomar decisões de fracasso ou derrota. Por isso, comece a enxergar a glória de Deus, comece a visualizar as suas promessas, declare as promessas dele para a sua vida, e isso o levará a tomar decisões que trarão crescimento. As decisões de hoje determinarão o seu futuro. Decida conhecer melhor ao seu Deus e ao seu Criador. Eita, Amém. glória! E a gente pode reparar no nosso dia a dia que em todos os nossos relacionamentos, tanto com filhos, tanto com o nosso marido ou esposa, nossos relacionamentos profissionais, quando a gente tem Deus no nosso coração, a gente busca sabedoria para Ele, busca essa ajuda, a gente, nitidamente, a gente tem melhoras. Quando eu tô com um problema no meu relacionamento, eu vou buscar ajuda, pedindo para Deus, para interceder, para buscar, para dar sabedoria de como eu devo agir, como eu devo conduzir. E Ele, nitidamente, eu busco, peço a ajuda dele, eu sinto essa provisão na minha vida. E eu tenho certeza que se você também buscar e procurar, Deus vai te ouvir. Ele tá aí para isso, para nos ouvir, porque Deus é amor. Então, o versículo do dia é: não havendo sábio conselho, o povo cai. Mas na multidão dos conselheiros há sabedoria. Provérbios 11, 14. Amém. Também temos um provérbio, ele também é conhecido e é muito proveitoso. Provérbios 28, verso 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa a sua culpa e deixa alcançar a misericórdia. Bom? Então você confesse também o seu pecado, confesse. É bom a gente falar do que está errado conosco para ver uma melhora, uma prosperidade. Porque às vezes a gente não confessa aquilo que a gente está fazendo de errado. A gente não está livre, não está se sentindo à vontade de falar a Deus aquilo que estamos falando de errado. A gente esconde. Aí fala, olha, se você esconde o seu pecado, se você esconde as suas falhas, jamais prosperará. Você encobre isso, então não tem prosperidade. Como se pudesse, né? Esconder. Isso. Mas aquele que confessa que é ruim mesmo. Nós somos naturalmente maus, né? Nós somos então, maus. Temos que confessar isso. Né? Reconhecendo aquele que é maior que todos nós. E é a prosperidade. Agora, para finalizar, nós vamos fazer uma oração. Né? Sim, vamos fazer. Então, feche seus olhos aí, você está aí. Vamos participe dessa oração conosco, tá bom? Oremos. Feche seus olhos. Pai querido, Pai eterno, agradecemos ao Senhor por essa lição. Sabemos, Pai, que temos a decisão em nossas mãos. Temos o dia de hoje, Senhor Deus, que o Senhor trouxe um sol, uma vida, novas oportunidades para nós sabiamente tomá-las, Pai. Entregamos, Senhor Deus, essa pessoa que está orando conosco. Essa pessoa, Senhor Deus, que esse canal aqui também, Senhor Deus, ele cresça para a honra e glória do seu nome. Que mais pessoas, Senhor Deus, possam ser ajudadas. Famílias, Senhor Deus, estão sendo destruídas por falta de conhecimento da Tua palavra e da Tua bênção. Por favor, Senhor Deus, esteja conosco, com a nossa casa, com a nossa família e também, Senhor Deus, com os nossos ouvintes deste canal. Que o Senhor abençoe, Pai, todo esse livro, que seja para a honra e glória do seu nome. É em Teu nome que nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória. Quero agradecer a presença aqui do meu irmão. Ele veio me visitar. Eu falei, peraí, não vai ficar só uma visita, você vai contribuir também. E em breve ele também vai fazer o canal dele para também plantar essas sementes aí, que ele tem muito conteúdo, ele tem muita base. Eu tenho certeza que ele também vai contribuir muito com as pessoas. Né, meu irmãozinho lindo? Amém. Então, para amanhã, nós vamos falar sobre insatisfação no 8º dia. Então, quem gostou da mensagem e vê sentido em passar para as outras pessoas, curte, compartilha e até amanhã. Fique com Deus. Tchau.